Eu tenho duas ótimas notícias para você, torcedor vascaíno. Uma envolve a contratação de um atacante e eu vou trazer todos os detalhes nesse vídeo aqui. E uma outra, o Vasco perdeu uma ação na FIFA, porém não vai sofrer transfer ban. O presidente Pedrinho vai explicar também nesse vídeo e eu vou mostrar as primeiras imagens do primeiro treinamento do técnico interino Felipe, no CT Moacir Barbosa. Venta a rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal, o meu muito obrigado. Já já eu vou falar da punição que o Vasco poderá sofrer na FIFA. O Vasco perdeu uma ação, poderá sofrer transfer ban, porém o Vasco tem o dinheiro e vai pagar. O Pedrinho vai falar sobre isso nesse vídeo aqui. Mas antes, bom, surgiu a informação de ontem para hoje que o Vasco estaria interessado na contratação do atacante paraguaio Pita, do Cuiabá. E aí vieram outras notícias dando conta de que o Vasco teria alguma dificuldade para contratar o jogador e eu venho aqui trazer detalhes importantes, ok? Vamos lá. O Pita tem contrato com o Cuiabá até o final de 2026. Porém, ele não vai permanecer no clube, já que o Cuiabá foi rebaixado. O próprio Cuiabá terá que dar uma enxugada na folha salarial. E o Pita não quer ser desvalorizado jogando na segunda divisão do futebol brasileiro, ele que foi convocado 5 vezes para defender a seleção paraguaia, entrando 3 vezes como titular. Aliás, ele jogou 5 partidas, 3 vezes como titular e 2 entrando no decorrer. Então, o Cuiabá vai precisar enxugar essa folha. Há um detalhe importante. Como tem contrato até o final de 2026, quem quiser tirar hoje o Pita do Cuiabá terá que pagar uma multa rescisória. É o que está no contrato. Mas o Cuiabá vai querer se desfazer do jogador. Se alguém pagar a multa rescisória, melhor para o Cuiabá. Claro, se desfaz do atleta e ainda terá uma grana a receber. Aonde que o Vasco entra nessa parada? O salário do Pita cabe no bolso do Pedrinho. O Vasco tem condições de pagar ao Pita o que ele ganha no Cuiabá. Mas o Vasco não tem condições de pagar a multa rescisória. Porém, o Vasco vai oferecer uma lista de atletas ao Cuiabá e passa a ser interessante para o Cuiabá esta lista de jogadores para que ele possa compor o elenco que vai disputar no próximo ano a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. É aí a negociação. Cabe o Cuiabá aceitar ou não, dependendo da lista de jogadores que o Vasco irá entregar, o que para o Vasco também é interessante para desafogar esses atletas que o Vasco não vai utilizar, entregando ao Cuiabá em troca do pagamento da multa rescisória. Essa é a negociação que pode ou não se concretizar, ok? O Vasco tem problemas seríssimos. Envolve uma punição que poderá ser imposta pela FIFA, caso o Vasco não pague algumas dívidas. O presidente Pedrinho começa explicando. Eu assumo o compromisso que não foi feito por mim, é que a gente assumiu esse compromisso. E, infelizmente, muitas pessoas gostam de ouvir algumas mentiras que elas se sentem mais confortáveis, desculpa. A questão é a seguinte, eu vou dar um exemplo para vocês. O Paulinho é um grande jogador, acho que todos concordam, né? Foi uma ótima contratação, está voltando e acho que vai nos ajudar demais. A gente tem que pagar $650 mil de transferência para a gente não sofrer o transfer ban. Uma das parcelas. Paulinho não vale a pena? Muito. Mas o Vasco tinha condição de contratar o Paulinho? Não. E eu vou ter que falar para vocês, porque assim, eu economizo muitas coisas aqui para falar, para não ficar aqui sendo o cara da desculpinha. Mas se eu não esclarecer para vocês, eu não passo o conteúdo necessário para vocês debaterem nos canais, na televisão. Se eu não tenho condição de pagar um jogador nesse nível, eu não posso trazer. E muitas pessoas falam, mas você fala que está sem dinheiro, eu trouxe o Coutinho. O Coutinho estava na conta de uma dobra de sócio-torcedor. Eu não gasto R$1 com o Coutinho.
Fique claro isso, eu não gasto R$1 com o Coutinho. Que se eu tivesse que desembolsar o salário do Coutinho, eu não teria condições para isso. Dentro de um movimento, obviamente, de comunicação e marketing, a gente já percebia que dobraria e teria receita para arcar com o compromisso do Coutinho. O que eu quero dizer é que a sensação que a gente tem com tudo que a gente abriu é que a 777 viu que ia bater no muro e deduziu, vamos fazer o que tem que fazer, e alguém vai comprar isso aqui, porque eles deixaram claro para a gente que eles queriam vender, ou se a gente não vender, que outro assume a bronca. E não estou lamentando, a bronca é nossa. Mas que fique claro que as exigências de contratação ou contratações, elas sejam compatíveis com o cenário. E eu não vou mentir para o torcedor, não adianta, podem ficar chateados comigo. Eu tenho que pagar 2 milhões de euros a mais numa contratação se o Vasco não cair. Eu tenho que pagar uma das parcelas de $650 mil de transferência que foi feita pela 777, sendo que eles fizeram todo um planejamento esportivo sem base no orçamento. Incompatível com o orçamento, de uma forma muito simples. Você ganha R$1.000 por mês e faz uma dívida de 1 milhão. A transferência que a gente tem que pagar do Paulinho é uma contratação, porque é um valor alto. É um valor muito alto, que o Paulinho merece ser comprado pelo valor que foi, porque ele joga muito. Essa não é a questão. A questão é a seguinte, se eu não tenho dinheiro para comprar o Paulinho, eu não poderia ter comprado. Essas situações que a gente está trazendo não são parcelamentos apenas de compra, porque todos os clubes, naturalmente, eles parcelam a aquisição dos jogadores. Foram parcelamentos que o Vasco não pagou as parcelas, o Vasco foi acionado na FIFA, o Vasco já perdeu na FIFA, então está comprovado o débito, e ou o Vasco paga, ou o Vasco tem um transfer ban. Esses compromissos que a gente está sinalizando são compromissos que não foram honrados, o Vasco foi processado, o Vasco perdeu na FIFA e não tem mais como recorrer. Para vocês terem dimensão de desde quando esses atrasos vinham acontecendo e que impacta na janela de transferência. E que eles sabiam, porque desde 2022 que eles tinham uma dívida muito maior do que receita, que eles já estavam falidos e mesmo assim eles fizeram tudo o que eles fizeram. E ninguém aqui está reclamando, nem dando desculpa. Eu só estou pontuando para vocês, até para construir melhor o conteúdo para vocês aí nos debates. Importantes esclarecimentos para que o torcedor vascaíno tenha uma ideia real de como anda a saúde financeira do clube e a maldita herança deixada pela 777. Você está conversando com o ex meu, Lucas Pedrosa. O mercado ele é competitivo, Fernanda. Fala aí. Ele é competitivo. A notícia que a gente tem hoje para trazer para o torcedor vascaíno é que, de tantos nomes que foram especulados e ventilados aí na imprensa, apenas 2, de fato, o Vasco entrou em contato. E um deles a gente trouxe hoje de forma exclusiva, que é o técnico Luiz Castro. Por intermediários, a diretoria do Vasco entrou em contato com ele para saber as condições, para saber se ele tem interesse no projeto esportivo do Vasco e vai aguardar essa resposta do Luiz Castro, que também negocia com o Santos. Inclusive, o representante dele está no Brasil e isso também facilitaria as conversas do Vasco com o Luiz Castro. É uma tentativa, é um treinador que custa caro sim, mas vale lembrar que o Vasco da Gama tem um processo aí de otimização da sua folha salarial. Por exemplo, posso citar aqui para vocês Rossi, Galdames e Rojas, que não ficam para o ano que vem, eles custam para o Vasco mensalmente cerca de R$1,5 milhão de reais. Então, quando as pessoas falam, o Luiz Castro é muito caro. Caro é a folha salarial do Vasco que não entrega nada. E o outro treinador é o Pedro Caixinha, que era do Red Bull Bragantino, fez um baita de um trabalho em 2023, em 2024 não conseguiu ser esse treinador que foi em 2023, perdeu peças também, mas é um nome que agrada muito ao Vasco da Gama. Por quê? Porque eles falam a língua portuguesa, eles já trabalharam no futebol brasileiro, a bagagem, são modernos, não ficam presos a um esquema tático, têm repertório tático e entendem também o que é o futebol brasileiro. Então esses 2 nomes hoje são os nomes que de fato o Vasco fez contato. Muito bem, você quer saber qual que o Pedro... Salve, rapaziada, saudações vascaína a todos vocês ligados aqui no canal. Sou o Mais Vasco News hoje, rapaziada, e vamos falar muito a respeito do Gigante da Colina, galera. E é o seguinte, informações aí de Lucas Pedrosa e também Leonardo Baran, trouxe a informação de Isandro Pita, pode pintar no Vascão, e Lucas Pedrosa trouxe a informação de Luiz Castro, ex-técnico do Botafogo, que era treinador do Cristiano Ronaldo, pode estar chegando no Gigante da Colina. Então, rapaziada, é o seguinte, já deixou o seu like, já se inscreveu no canal, eu
agradeço demais. Deixar os créditos aí, pessoal, do Leonardo Baran e também do SBT Esporte Rio na descrição do vídeo. Rapaziada, é o seguinte, o técnico foi consultado, como o Lucas Pedrosa trouxe a informação. Agora o Vasco aguarda uma resposta do empresário ou do representante do treinador aqui no Brasil. Então vamos aguardar. É um excelente técnico, fez um grande trabalho aqui no Botafogo. Acho que com peças suficientes aí que agradem a ele. Ele conhece o futebol brasileiro, sabe como é que trabalha e seria um excelente treinador para o Gigante. Uma outra informação é que Isandro Pita, o empresário, diz que não recebeu proposta. E a multa do jogador, o jogador está estipulado em 8 milhões de euros, o atacante especulado no Vasco. Seria um bom reserva para o Verratti? Jogaria bem no Vasco? Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Uma outra informação é que Marcelo Santana disse que o Vasco vai iniciar o Carioca 2025 com time alternativo, mesclando base e time profissional. Então vamos ver o que acontece. E para fechar o vídeo, Dimitri Payet pode estar de saída do Vasco e não jogar ano que vem no Gigante da Colina. É isso, rapaziada. Vamos aguardar o que vai acontecer ano que vem e nos próximos capítulos do Vasco aí. Valeu? Conto muito com seu like, com a sua colaboração. Tamo junto, fui!